Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês passaram de fim de ano? Espero que tenham passado muito bem. Esse é o primeiro vídeo do ano do canal e é o vídeo que eu tava mais animada pra gravar. É o tipo de vídeo que eu fico mais animada pra assistir também no final do ano e no começo de um ano novo, que é as melhores leituras, os livros favoritos de 2022. Eu consegui reduzir essa lista para um top 10, que foi difícil porque tiveram muitos livros, ainda bem, que poderiam entrar nessa lista, mas eu vim aqui mostrar pra vocês meu top 10 de 2022. Foi o meu melhor ano de leitura, não só em quantidade, eu li 72 livros, que foi um absurdo pra mim, mas também de qualidade, né? Foi o ano que eu li livros, assim, mais se tornaram favoritos, e um ano também que eu li poucos livros que eu não gostei muito, sabe? Comparado com 2021. Então, isso pra mim eu já considero como uma super vitória. Não reparem nos livros caindo aqui atrás, porque eu tive que tirar alguns aqui e ficou desse jeito. Mas, enfim. Vamos lá, eu vou fazer por ordem decrescente, né? Então, a gente vai do 10 ao 1, que eu acho que é mais legal, assim, dá um suspense. Enfim, gente, tem de tudo nessa lista. Tem gêneros muito variados. Então, assim, tô animada e espero que vocês gostem e tirem boas recomendações desse vídeo. Em 10º lugar, temos Frankenstein, da Mary Shelley. É um dos meus clássicos, assim, favoritos. É um livro que eu queria muito ler e eu meio que... Sabe aqueles livros que você nunca leu, mas você tem certeza que o dia que você ler, você vai amar? Eu tinha, assim, esse pressentimento muito bom em relação a Frankenstein. E aqui foi uma leitura que eu fiz lá em outubro, que foi super, assim, super combinou com a vibe do mês. E a gente vai acompanhar, né, a questão, assim, da criação da vida por parte de um ser humano. E como isso traz consequências absurdas, né? E Frankenstein tem muitas referências ao Paraíso Perdido, né, do John Milton. A criação do homem, a relação entre a criatura e seu criador, e essa relação de um dever algo pro outro, sabe? Eu achei muito interessante. É uma história, assim, que é muito conhecida, né, no senso comum, por nós, né? Se tornou meio que um personagem já, um monstro de Frankenstein. Mas eu não esperava que fosse ser como foi. Eu achei que teve um teor bem psicológico, assim, um foco muito nos sentimentos do monstro, em como o monstro aprendeu a viver, né? Como ele aprendeu a se tornar aquilo que o Victor Frankenstein criou ele pra ser, que era um ser, né, um indivíduo. E, nossa, assim, é incrível, tem reviravoltas, por incrível que pareça, eu não achei que fosse ter, por ser uma história tão famosa. Eu acho que a gente conhece o conceito de Frankenstein, mas a história de verdade, assim, é muito mais rica do que a gente pensa, né? Então, com certeza, foi uma alegria ter descoberto esse livro esse ano, e é isso. Então, Frankenstein ganha aqui a 10ª posição no meu 2022. Em 9º lugar, um livro que eu não tenho aqui físico, que é Reparação, do Ian McEwan. Essa foi uma leitura que eu fiz pra faculdade. É uma matéria, assim, que eu já tinha lido vários livros e eu tinha gostado bastante de todos, então eu tinha boas expectativas. E, assim, era de todos os livros que eu li nessa matéria, Reparação é o único que eu já tinha ouvido falar antes. E... a gente acompanha uma família que tem muitos irmãos e intrigas e etc. Mas ao mesmo tempo tem um teor muito mais sombrio, né? Que é uma pessoa que foi acusada injustamente de um crime e que tem que pagar o resto da vida por aquilo. E a pessoa que causou isso, né? Que acusou essa pessoa, de certa forma também precisa achar um jeito de reparar pelo que ela fez. O livro tem uma estrutura super diferente também, porque ele é dividido em 3 partes, então a gente vai acompanhando essa história de perspectivas temporais diferentes, e no final ele tem também uma mudança de narração, então é super inovador, né, o que esse livro fez. Eu fiquei curiosa com a história do início ao fim, inclusive eu tinha datas, né, pra eu ler determinados blocos, mas eu não consegui, eu acabei lendo, assim, bem além do que eu precisava, eu fui indo direto, porque me cativou muito, eu fiquei muito curiosa com o desfecho de tudo, e a escrita também é maravilhosa. A Emily, que é a mãe dessa família, ela sofre com enxaquecas e ela fica boa parte do livro
dentro de um quarto escuro, e é muito legal as partes que a gente tem a voz narrativa dela e como ela vai descrevendo o que ela acha que tá acontecendo na casa só pelos barulhos. E o livro trata muito também de literatura, do poder das palavras e de como a gente meio que muda e molda o nosso mundo com aquilo que a gente escreve e aquilo que a gente lê. E tem também um fator romance que eu achei muito legal. Então, assim, esse livro é um clássico que teve um pouquinho de absolutamente tudo que eu gosto e foi tudo muito bem feito. É isso. Em 8º lugar, temos uma memoir, um livro de não ficção, que é Na Casa dos Sonhos, da Carmen Maria Machado. Esse é um livro também que eu fiquei muito tempo de olho, muito tempo querendo. Demorou muito tempo, na verdade, entre o momento em que eu ganhei esse livro e o momento em que finalmente eu peguei pra ler. Foi um livro que eu li ali no meu desafio de trocar meu tempo de tela por tempo de leitura por uma semana, né? E aqui a gente vai ver a história da vida da Carmen Maria Machado. Ela teve um relacionamento extremamente abusivo, um relacionamento com abusos de todos os tipos. E aqui ela vai contar essa história, mas ela não vai contar de uma forma linear, de uma forma monótona. Ela vai criar mini capítulos, assim, da Casa dos Sonhos, como diferentes tipos textuais, como diferentes gêneros textuais, como diferentes tipos de enredo, de filmes, de livros. E em cada capítulo, então, ela vai contar um pedaço da história com a linguagem, com a estrutura daquele tipo de texto que ela tá tentando trazer, aquele tipo de texto que ela tá tentando encaixar a história dela naquilo, sabe? Então, de certa forma, tem um aspecto de ficção no sentido da estrutura ser muito imaginativa e ser muito dinâmica o tempo todo. É claro que eu achei a história da Carmen, assim, super forte, super inspiradora, mas o que fez esse livro ganhar, assim, um lugar no meu coração e também um lugar nessa lista foi justamente a experimentação, como a Carmen Maria Machado é ousada, assim, com as estruturas, com a escrita também, e como ela traz tantas referências da literatura e tanta, sei lá, é como se fosse uma colagem esse livro, uma colagem de vários gêneros textuais. E isso, assim, eu achei incrível. E foi também um livro que eu li super rápido. E a narração, que eu escutei o audiolivro também, a narração feita por ela também é super bacana, porque carrega toda a emoção, né, que ela traduz também no livro. O meu 7º livro preferido de 2022 foi O Castelo no Ar, da Diana Wynne Jones. Esse é o 2º livro da série do Castelo Animado. Eu li o Castelo Animado ali no final de 2021 e eu amei, assim, foi uma história que eu achei super envolvente, super fofa e com muitas camadas também de significado. E aí eu queria, né, terminar esse ano essa série e peguei o Castelo no Ar pra ler durante a MLI. Eu gostei muito mais do que o primeiro livro. Aqui a gente vai acompanhar o Abdullah, que é um vendedor de tapetes. Ele tem ali um histórico familiar meio complicado, né? A gente já sabe disso desde o começo. E chega um momento que ele compra um tapete que é supostamente mágico. Enfim, toda vez que ele dorme nesse tapete, ele tem sonhos muito vívidos de que ele tá num castelo, num jardim de um castelo, e ele encontra uma princesa. E, enfim, ele sempre acorda na dúvida ali se aquilo foi um sonho ou se ele realmente foi transportado pra algum lugar diferente com aquele tapete. Os tons de magia nesse livro, todos os obstáculos que o Abdullah e os seus amigos vão passar ali pra, né, chegar a algum tipo de resolução. E também todos os personagens que no final você descobre que estavam ali o tempo todo e não estão, assim, explícitos ao longo da narrativa. Personagens queridos, né, para as pessoas que gostam dessa série, personagens que estão ali no mundo do Hal, da Sophie, etc. Foi um livro que me deu uma sensação muito gostosa, assim, de magia, de aventura. É um livro que com certeza me fez me aproximar um pouco mais do gênero fantasia. É algo que eu nunca gostei tanto, assim, de ler. E esse livro foi tudo, assim, que eu queria num livro de fantasia. E, enfim, maravilhoso. O 6º livro, também é um livro que eu não tenho aqui, que é Estou Feliz que Minha Mãe Morreu, da Jeanette McCurdy. Eu tenho certeza que esse livro vai aparecer na lista de favoritos de muitas pessoas esse ano. Com certeza eu já vi em alguns vídeos que eu assisti aí esse livro aparecendo, porque realmente ele, assim, esse livro tava em todo lugar esse ano de 2022. E
com todo direito. Ele tem o direito de ter estado em todo lugar porque é maravilhoso. Esse livro é uma autobiografia, um livro de memórias da Jennette McCurdy, que é uma atriz que fez parte da minha infância, com certeza da infância de muitos de vocês, no seriado iCarly. E eu já sabia, por, sei lá, informações, que ela não tinha saído, né, ali daquele contexto da melhor forma, que ela tinha ficado com traumas. Eu já tinha visto também algumas coisas a respeito da mãe dela. Mas nesse livro ela conta tudo com detalhes, assim, super mínimos e minuciosos. E é uma história extremamente forte, é uma história que muitas vezes eu me senti super mal lendo o livro, mas eu fiquei muito impressionada com a forma que ela escreve. É aquela coisa, né? O fato de alguém ser famoso não é o suficiente pra você querer ler um livro escrito por aquela pessoa. É preciso que essa pessoa escreva bem. E a Jennette McCurdy faz isso, ela escreve super bem e ao mesmo tempo tem um humor, assim, muito ácido no livro. Ver o que ela tem feito ultimamente, não só com o livro, mas também com o podcast que ela tem, a forma que ela tem falado com o público em relação ao abuso parental, né? Porque, poxa, sua mãe é uma pessoa que você nunca vai imaginar que vai ativamente causar tanto mal na sua vida como a mãe dela causou na vida dela. Então ela tem trazido esse debate e eu tô achando incrível isso. Enfim, tô muito feliz por eu ter lido esse livro. Se você for pegar ele aqui como recomendação, saiba que não é um livro muito fácil de ler. Ela descreve, né, como eu disse, muito explicitamente várias coisas que ela passou, não só com a mãe dela, mas também abusos que ela sofreu de outras pessoas, os distúrbios alimentares que ela acabou desenvolvendo ali também. Enfim, mas é um livro extremamente bem escrito e muito, muito emocionante e com a pitada, assim, exata de humor. Agora, gente, chegamos no top 5, né, que é assim, o negócio vai melhorando muito mesmo. E em quinto lugar, nós temos Tudo é Rio, da Carla Madeira. Uma autora que eu descobri esse ano não, gente, eu esqueço que a gente já mudou de ano, tá? Desculpa. Uma autora que eu descobri em 2022, que eu conheci pessoalmente também em 2022. E esse livro aqui é um livro que eu tava vendo, assim, muito ali no começo do ano no BookTube, tava vendo nas livrarias também, assim, exposto. E eu não sabia absolutamente nada sobre ele quando eu peguei. Eu sentei no sofá e terminei ele, assim, num piscar de olhos. Esse livro é a história de um casal, Dalva e Venâncio. Eles são um casal bem, assim, tradicional e tudo mais. Mas o Venâncio tem ali segredos ocultos. E chega um momento que ele, né, a gente descobre que ele frequenta ali um estabelecimento com mulheres especiais. E tem uma prostituta específica, que é a Lucy, que se apaixona por ele. E ela quer porque quer ficar com ele, mas ele despreza ela. Ele vai literalmente fazer qualquer coisa com qualquer outra mulher ali, menos com ela. E a Lucy meio que faz a missão da vida dela, conquistar esse cara e atacar a Dalva de várias formas. A gente acompanha a infância da Lucy, né? O que fez ela se tornar essa pessoa e todas as motivações dela ao redor de, né, se apaixonar pelo Venâncio. A Dalva também é um personagem super complexa. A gente vê muito ali discussão de maternidade. E, enfim, gente, é uma reviravolta também no final super chocante. Pelo menos pra mim foi muito chocante. Mas, enfim, o que mais me atraiu nesse livro e na Carla Madeira foi o jeito que ela escreve. Ela usa as palavras de um jeito muito poético e muito cru. Ela usa palavras, assim, muito feias mesmo, que às vezes a gente não quer usar, às vezes a gente não quer encontrar num livro, mas ela coloca de uma forma que, tipo, você fica assim, não, realmente não tem outro jeito de falar isso. A sensação de que você tá lendo um livro que se passa no Brasil é muito forte, sabe? A descrição dos estabelecimentos, das casas, das pessoas, é tudo muito brasileiro e isso é algo, assim, que eu acho que eu sinto falta, às vezes, de ler, sabe? Sei lá, eu como uma pessoa que eu acho que eu leio muito mais literatura estrangeira do que nacional. O livro dela me fez, assim, querer cada vez mais ler coisas que trazem esse sentimento nacional, assim, das coisas, né? Das coisas que a gente tem no país, dos costumes, enfim. Esse livro é incrível, gente, e é super, super curto. Em quarto lugar, temos ela, Taylor Jenkins Reid, com Em Outra Vida Talvez. Esse livro eu li lá em janeiro, então assim, eu comecei o ano
muito bem. E esse é um romance que eu queria ler, porque eu queria ler todos os livros da Taylor Jenkins Reid, mas ele não faz parte dos romances principais dela, que são esses últimos, né, agora, assim, sobre celebridades, que é Evelyn Hugo, Daisy Jones, etc. É uma fase da Taylor que ela escrevia um pouco mais de romances, assim, simples mesmo, mas a última coisa que esse romance foi pra mim foi simples. Aqui a gente acompanha a vida da Hannah, ela tá ali nos 20 e tantos anos, ela não sabe muito bem o que ela quer fazer da vida, ela não sabe muito bem quem ela quer namorar, onde ela quer morar, enfim, ela tá numa grande crise e aí ela volta pra cidade dos pais, volta a morar com os pais. E no primeiro dia ali que ela vai dar um rolê, ela encontra com o namorado dela da época do ensino médio. E rola, né, um climinha ali entre eles. E no final da noite ele chama ela pra ir com ele pra casa. E ela vai, mas ao mesmo tempo ela não vai. Então a partir desse momento a história se divide em dois multiversos quase. Então a gente tem tudo que aconteceria na vida da Hannah se ela tivesse ido pra casa com o Ethan e tudo que aconteceria se ela não tivesse ido. Então a gente tem duas linhas do tempo, duas histórias, dois universos completamente diferentes, mas ao mesmo tempo com muitas semelhanças, né? Então a gente vê que mesmo que ela tomasse ali decisões drasticamente diferentes, algumas coisas sempre seriam iguais e algumas coisas sempre fariam daquela vida a vida da Hannah, sabe? E, enfim, eu acho a escrita mágica, maravilhosa, essa questão, né, das pequenas semelhanças que você tem que realmente pegar ali e perceber, nossa, isso aconteceu de outro jeito, mas meio que aconteceu no outro universo, enfim, eu amei. Eu acho que não foi tanto sobre o romance do tipo, com quem eu quero que ela fique, porque eu meio que não tava esperando que no final das contas uma das linhas do tempo, um dos universos fosse o definitivo, sabe? Então a discussão do livro não é sobre isso, é sobre como pequenas decisões que a gente às vezes acha que é pequena podem mudar totalmente o curso da nossa vida e como o e se, talvez se eu tivesse feito isso, aquilo, isso não existe, porque o que você decide é aquilo ali e pronto. Enfim, eu amei, foi com certeza, assim, um deleite começar meu ano com esse livro e me deu muito gás, assim, pra ler e também pra terminar tudo da Taylor Jenkins Reid, que é uma coisa que eu consegui fazer em 2022 e que me deixou muito feliz. Agora, gente, é o top 3. Em terceiro lugar, um livro que eu falei no canal muito, que é a Leitura de Verão, da Emily Henry. Esse livro é um romance que se tornou meu romance favorito. Já falei isso 1000 vezes, mas vou reiterar. Se tornou meu romance favorito da vida. Aqui a gente acompanha a January Andrews. Ela é uma autora de relativo sucesso e ela precisa escrever seu próximo grande romance, mas ela tá travada ali criativamente. E além do mais, aconteceram várias coisas na vida familiar dela que deixaram ela muito abalada. E enfim, ela vai passar um tempo na casa de praia que era do pai dela, né, pra tentar, assim, ter uma inspiração e tudo mais. E a gente tem essas descrições bem fofas, assim, de uma cidade pequena, litorânea, as pessoas super aconchegantes, as pessoas... Pessoa é aconchegante? Acolhedoras, aquela coisa. A ambientação em si é muito, muito legal. E aí, na casa de praia ao lado da casa do pai dela, mora o Augustus, ou Gus Everett, que era meio que o rival acadêmico da January na época da faculdade. E ele também é um autor, mas ele é uma pessoa um pouco mais misteriosa e também escreve livros um pouco mais, assim, misteriosos. E eles começam a desenvolver uma amizade meio ácida, assim, mesmo se zoando o tempo todo, enfim. E ficam zoando o tipo de livro que um escreve, e eles decidem, né, numa dessas zoeiras aí, trocar. Então, já que você acha que é tão fácil escrever um romance, escreva aí, meu querido, e vice-versa. E aí eles vão levando um ao outro pra viver a vida de escritor daquele gênero. Então eles vão fazendo pesquisas de campo juntos e passando muito tempo juntos, e isso vai desenvolvendo aí um romance perfeito, muito fofo. Esse livro tem tudo que eu sempre quis, então tem aquela ambientação assim bem litorânea, que eu acho muito legal, tem amizades muito relevantes pra protagonista, porque eu acho que às vezes os romances, eles focam muito no romance e as protagonistas meio que ficam sem amigas e sem ninguém na vida. Tá escutando o Colin Hoover? A história familiar da January e do Gus também é super explorada e super relevante, né, pras pessoas que eles se tornaram, pros autores que eles se tornaram. Esse livro me ganhou por isso, sabe, também, porque eu achei que os enredos
que orbitam ao redor do enredo central do romance, né, e da escrita dos livros, foram igualmente cativantes e também muito relevantes para a história. E eu acho que isso é super difícil de fazer, e a Emily Henry fez perfeitamente. E fez de novo em Book Lovers, que é outro livro dela que eu li mais pra frente do ano. Enfim, é uma alegria pra mim ter descoberto esse livro e quero ler de novo com certeza absoluta. Em segundo lugar, temos um clássico, que é Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Um livro que também eu tive que ler para faculdade, para minha pesquisa acadêmica, que eu fiz uma iniciação científica e Jane Eyre foi um dos livros que a gente estudou. E eu tava super intimidada, eu achei que ia ser super difícil, ainda mais ler em inglês, um livro super antigo, etc, etc. E eu nunca estive tão feliz de ter estado tão errada. Esse livro é um romance de formação, a história da Jane, que é uma garota órfã que fica ali na infância meio que indo de um lugar pro outro, de casa de um parente para um orfanato, enfim. No fim das contas ali, quando ela é mais ou menos adolescente, assim, dos 17, 18 anos, ela arruma um emprego de governanta na casa de um cara muito rico, que é o Rochester. E ali vai desenvolver mesmo com o romance, né? A escrita é meio que uma autobiografia, então desde a infância ali a gente tem a voz da Jane mais adulta já, relembrando tudo. Então a gente vê como ela processa, como ela reflete sobre as coisas que passaram. A Jane, enquanto mulher, ela é meio que uma inversão do que a gente geralmente vê em romances, até mesmo nessa época, no século XIX, que são romances em que o homem salva a mulher de algo. E aqui, diversas vezes, ela é que salva o Rochester, ela que dá algum sentido pra vida dele. A gente vê a Jane o tempo todo como uma pessoa que nunca tá contente, no sentido de ela sempre quer uma mudança. E quando a vida dela finalmente chega num ponto super estável, ela de propósito atrapalha tudo pra poder voltar pro caos. E ela fala isso, que ela gosta do caos e ela gosta da incerteza. Então, assim, é um livro que te deixa, no final das contas, assim, tudo bem. Ela casou no final, ela, né, ficou tudo bem, mas será? Será que se essa história continuasse, eu não veria mais uma mudança super drástica na vida dela? Enfim, gente, se tornou o meu clássico favorito e leiam, só isso. Gente, agora vamos para ele, o melhor livro que eu li em 2022, de uma autora que já apareceu aqui nessa lista. E se você assiste aí os vídeos do canal, pode ser que você já imagine que livro é esse, que é Véspera, da Carla Madeira. Eu peguei Véspera pouquíssimo tempo depois de eu ter lido Tudo é Rio, porque eu li Tudo é Rio, né, me apaixonei muito, assim, e queria saber mais da autora, e as pessoas estavam falando que Véspera era melhor que Tudo é Rio, e aí, assim, eu não conseguia acreditar, porque Tudo é Rio, pra mim, já tinha sido, assim, tudo de melhor que um livro pode ser. Aqui a gente acompanha a história de um casal, que assim, né, as aparências são que eles são um casal super tranquilo e tudo mais, mas eles têm muitas brigas, têm muitos problemas, e a Custódia, que é a mulher, finalmente engravida, e ela engravida de gêmeos. E meio que pra se vingar dela por, sei lá, todas as brigas, todas as implicâncias, o marido corre lá no cartório e ele registra os gêmeos como Caim e Abel. Meio que uma forma também de debochar da Custódia, porque ela é super religiosa, enfim. E aí a gente vai vendo como esses filhos são criados pela mãe, que se recusa a nomear um deles como Caim. Então ela trata eles como Abel e Abelzinho, até o momento que eles chegam na escola e eles têm que ser tratados pelo nome de batismo. Então, né, eles passam a ser dois indivíduos, Caim e Abel. E a gente vai vendo como a vida deles, por mais que a Custódia tente muito, é moldada pelo nome que eles recebem. Eles vão se diferenciando de tantas formas, conquistando coisas completamente diferentes. E ao mesmo tempo, a gente tem o ponto de vista de uma outra personagem que a gente ainda não entende muito exatamente como tá ligado, né, a vida desses meninos. De novo, a escrita é maravilhosa, né? A Carla, ela lança a mão, assim, de tantos simbolismos, tantas metáforas, tantas coisas, assim, que são tão bonitas, mas pra tratar de coisas tão tristes que acontecem nesse livro. Tem aquilo, né, que eu falei que eu amei tanto em Tudo é Rio, que é esse sentimento de você estar lendo uma história brasileira mesmo. Enfim, eu vou ler aqui um trecho pra vocês. Mas é bom que se diga que há em nós algo que não aceita se conformar. E esperneia, desobedece, teima.
algo que não decanta nem evapora. Neles, em Caim e Abel, era a ausência de um no outro. O afeto espraiado, gotas borrifadas que parecem se desfazer no ar, mas que nas mais diferentes horas, ao comando sutil de um cheiro, um som, uma memória, dão as caras com intensidade. A saudade orbitava no peito dos dois, triste, no que a tristeza tem de ser escassez e incompletude. Eu acho que esse pode ser um incentivo para você ler esse livro. Eu recomendo Carla Madeira para todo mundo. Eu acho assim que ela com certeza vai se estabelecer assim como uma escritora clássica, né? Os livros dela vão se tornar clássicos nacionais em alguns anos, eu não tenho dúvidas disso. E foi, na verdade, o único livro que eu não tive tanta dificuldade em classificar aqui na lista, porque desde o momento que eu terminei, lá em junho, eu soube que seria o melhor livro do ano. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu disse, né, é o vídeo que eu mais espero gravar, que eu mais fico animada pra gravar. Eu falando como se eu tivesse gravado várias vezes, sendo que é a primeira vez. Eu espero que o seu ano de leituras também tenha sido tão maravilhoso quanto o meu. E deixa aqui nos comentários, por favor, qual foi seu livro preferido de 2022, pra eu pegar já recomendações pra 2023. Um beijo, muito obrigada por terem assistido e até o próximo vídeo.